Raven Queen, ou Rainha dos Corvos, também conhecida como a Matrona da Morte e Duskmaven, é a deusa da morte, do destino e do inverno. Também é conhecida como a deusa do crepúsculo, da inevitabilidade e da passagem do tempo. Nesse vídeo a gente vai cobrir a sua história, suas origens, a sua ascensão à deusa e a relação dela com um dos maiores grupos de Exandria. Antes da gente começar, vale lembrar, esse vídeo vai ter spoilers para você que ainda não viu The Legend of Vox Machina ou a campanha. Aqui eu vou estar falando de muitas coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer na série, então vejam com cautela. A Raven Queen é uma das personagens mais fascinantes do mundo de Critical Role, porque ela aparece bastante, se relaciona com os heróis e tem suas próprias motivações misteriosas por trás das suas ações e do que ela manda seus campeões fazerem. Ela costumava ser uma mortal e era descrita como uma mulher bela, de pele pálida e cabelos longos e pretos como um corvo. Ela era uma maga que viveu na Age of Arcanum e era uma seguidora do Deus da Morte da época. Por volta de 119 anos antes da calamidade essa que a gente vai mencionar muito por aqui falando dos deuses, mas que vai ganhar o seu próprio vídeo, ela descobriu um ritual para destruir o atual deus da morte e tomar o lugar dele, e foi o que ela fez. Depois disso, ela se tornou a primeira mortal a atingir o status de deusa, para vocês verem como ela era muito, muito poderosa. As histórias sobre a ascensão dela variam, desde ela ter desafiado o Deus da Morte e lutado com ele e ganhado dele, até situações em que ela só ascendeu para uma deusa e imediatamente destruiu ele no processo. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, só que hoje ela é a deusa da morte. No momento em que ela se tornou uma deusa, ela perdeu o nome dela e automaticamente todas as lembranças de pessoas que já conheciam ela foram apagadas. Atualmente, a única pessoa que sabe o nome dela é o Matt Mercer. E ele não tá planejando contar pra gente em nenhum momento. Mas, como vocês podem imaginar, os outros deuses não ficaram felizes com a possibilidade de mortais assumirem o lugar deles. Então eles proibiram e destruíram qualquer tipo de ligação a esse ritual. Um poderoso mago chamado Vecna tentaria performar esses rituais um dia, mas isso é história pra outro vídeo. A ascensão da nova deusa também inspirou Vespin Chloras a libertar os deuses traidores, o que deu início à calamidade, que de novo a gente vai falar em outro vídeo, mas é muito importante. Durante sua busca pelos vestígios da Divergência, o Vox Machina precisou entrar na Tumba Afundada, o lugar onde encontrariam a armadura Deathwalker's Ward, que pertencia ao antigo campeão da Rainha dos Corvos, Puvanso. Quando abriram a tumba, Percy acidentalmente ativou uma armadilha que liberou uma onda necromântica que matou Vex. Cuidado com os spoilers. Durante o ritual de ressurreição da Vex, o irmão dela, o Vax, fez um acordo com a Raven Queen, pedindo para ela levar ele no lugar de sua irmã. E durante esse processo, de acordo com a série Legend of Vox Machina, ele estava vendo a rainha levando a alma de sua irmã. E enquanto ele fazia isso, ela olhou na direção dele e aceitou o acordo, tornando ele naquele momento, sem ele ter alguma noção, o campeão da rainha. Depois disso, a Matrona fez várias aparições nos episódios da campanha, onde ela apenas observava o grupo ou aparecia em sonhos e mandava mensagens pro Vax, ou para outros membros também. Em um episódio durante a ressuscitação do Grog, o Madais, eles morrem bastante nessa campanha, Vax promete servi-la incondicionalmente até o fim de sua vida. E nesse momento, eles acabam se aproximando mais como patrono e paladino. Uma cena incrível que aconteceu tanto na animação quanto na campanha é o momento em que o Vax vai até o templo da Rainha dos Corvos em Vesselheim e ele precisa entrar nessa enorme piscina de sangue. É um momento meio nojento para certas pessoas, mas conforme ele passa pro outro lado, ele encontra ela em outro plano e eles têm uma conversa sobre o que ela espera dele, sobre o caminho que ele deve seguir e o que pode acontecer caso ele desvie desse caminho. E o Vax não foi o único gêmeo que fez um acordo com a Raven Queen. A Vex, em certo ponto, também fez um acordo com ela, prometendo caçar o grande inimigo da rainha, Orcus, em troca da ressurreição do seu irmão. Como eu disse, eles morrem bastante nessa campanha, por isso a Raven Queen tá tão presente. Durante o arco do Vecna, Vax morre mais uma vez, só que dessa vez ele fica preso em um tipo de linho
tempo. E é quando a Raven Queen faz um acordo com ele, mais um acordo, Deus adoram fazer essas coisas. Mas o acordo é, ele pode voltar como o seu campeão, apenas com o propósito de destruir o Vecna. E nada mais. Depois disso, ele seria levado pro outro plano junto com ela. E o Vax aceitou a oferta. Ao fim da luta e com a derrota de Vecna, a rainha volta para o plano material para coletar o seu campeão. E apesar das várias tentativas do grupo de barganhar com ela, tentando achar um jeito de manter o Vax ali, principalmente do Scanlan e da Vex, ela simplesmente simpatiza com a falta que eles vão sentir do amigo e do irmão e diz que é inevitável e eles precisam manter esse acordo. O Vax aceita, de bom grado, ele vai com ela depois de se despedir e conforme ele tá passando pro próximo plano, ele vê a mãe dele, que foi ali pra receber ele, que já morreu há um tempo atrás. Quando ele vê a mãe, ela abraça ele e diz que tá muito orgulhosa dele e os dois passam pela capa da Raven Queen e desaparecem. Alguns anos depois, a matrona deixaria Vax voltar mais uma vez para o plano material para o casamento de sua irmã, onde eles teriam um momento muito fofo, maravilhoso e incrível, um dos melhores em todas as campanhas que eu já vi. A Rainha dos Corvos é uma das mais misteriosas do panteão de Exandria e também a que fez mais aparições entre outras divindades ao longo da história. Apesar de ter sido bem julgada pelo grupo no começo, ela parece ainda ter certos sentimentos mortais, entre muitas aspas, porque ela simpatiza com o grupo, tem compaixão por eles, e ela não tá ali pra atrapalhar o caminho deles, tá mais pra guiar eles numa direção que ajude todos, não só certas pessoas que eles querem. Mesmo assim, a gente não sabe de quase nada sobre a Raven Queen. Ela ainda pode ter muito destaque no futuro, em futuras campanhas ou até em outras séries do Critical Role. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, lembrem de deixar o like, deixar comentário com coisas que vocês, curiosidades que vocês tenham sobre a Raven Queen e se inscrever no canal pra dar uma ajuda pra gente e ver outros vídeos sobre o Panteão de Exandria, sobre a Calamidade e também sobre Vecna.